Fala, nação flamenguista! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, estamos de volta. Rapaz, e a Renata fã, hein? Coitada. Já tinha visto no Instagram dela, né? Ela bem triste lá. Cantando uma música lá que não tem vergonha na cara. É loucura, mano. Também pegou o melhor elenco do Brasil, né? O melhor elenco da América Latina, por sinal. Corrigindo. Vamos ver aí, pessoal, a reação aí da Renata fã, né? E os comentários do Ronaldo, né? Do Cicinho e do Edu da Sena, que geralmente eles estão zoando a Renata fã. Vamos ver o que eles falaram aí, beleza? Se gostar do vídeo. E vamos ter também mais um trechozinho aqui, pessoal, beleza? Do SPN. Se você gostar, sempre dê um like, se inscrevam no canal, pessoal. Dá essa força. Tô começando agora, mas dá essa força aí. Tô trazendo conteúdo de melhor, tentando trazer o melhor pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vai ter o corte do Jogo Aberto e da SPN, beleza? Você não sair logo do vídeo e ficar pior. Vamos lá. Quem não viu o jogo, parece muito. E foi pouco. O Inter tomou 2 gols do Pedro. Aí o Pedro saiu do jogo, entrou o Plata. Fez o quê? Outro gol. Aí a fase é tão ruim que pra validar o gol do Inter demorou um século. Um gol que não valeu nada. 3-1, farol baixo, esperança pequena. Preocupação. Não. Ai. Pedro, Time praticamente todo Escarol, reserva, né? o Internacional recebeu o Flamengo pelo Brasileirão. Com 6 minutos, o rubro-negro já se sentia em casa. No conforto da grande área, Varela escorou de cabeça e Pedro fez 1-0. Mais tarde, praticamente do mesmo lugar do primeiro gol, Pedro fez de novo. Com 2-0 no placar, o rubro-negro se soltava cada vez mais, a ponto do zagueiro Léo Pereira quase marcar um golaço. A melhor chance colorada só veio perto do intervalo, com Alan Benítez parando no goleiro Rossi. No comecinho do segundo tempo, Prado testou o goleiro rubro-negro, que respondeu à altura. Instantes depois, o Inter só observou o Flamengo recuperar a bola e partir para o ataque. Vindo do banco, o Plata precisou de menos de 5 minutos para balançar a rede de Antony. Com 3-0 para o visitante, Roger Machado abandonou a preservação e 5 titulares ingressaram na partida. Colocar os jogadores em campo foi para que a gente acabasse com um cenário mesmo de derrota, um cenário, digamos, positivo, de entusiasmo com a torcida que nos incentivou. Nos acréscimos, o Internacional descontou com Rafael Borré, um gol que foi validado pelo VAR. A tarefa do Flamengo no domingo foi concluída com sucesso. Vitória, 3 pontos conquistados, se manteve firme na liderança do Campeonato Brasileiro. A partir desta segunda-feira, o foco já muda e se torna a Libertadores da América na quarta, aqui mesmo, no estádio Beira-Rio. Nos dá uma confiança para esse jogo de quarta-feira, mas o jogo de quarta-feira é outra história. A partir de amanhã nós começaremos a falar do jogo de quarta-feira. Vai estar outro ambiente no estádio, vai estar outro ambiente no gramado, é outra bola, muda absolutamente tudo e nós vamos ter que fazer um jogo, como repito outra vez, praticamente perfeito para poder vencer aqui dentro. Após a derrota por 3-1, as vaias deram lugar aos gritos de quarta-feira é guerra por parte da torcida colorada. Para mim, isso é o amor da torcida que está sempre com o time em todos os momentos, principalmente nos momentos de adversidade. Eu não entendo. Para começo de conversa, o que o sorteio da Libertadores tem que colocar o Flamengo no caminho do Inter nas oitavas? Daí, a tabela da Libertadores com a do Brasileiro junta 3 partidas seguidas. Inter e Flamengo, Flamengo e Inter. 2 zica, vezes, né, Renata? 2 tacas. Como diria um amigo meu aí, Cícero Júnior. Taca e taca. E agora, o momento mais importante vai chegar na quarta-feira, porque é o que transformaram. Jogaram com todos os reservas, aí colocaram um ou outro titular no segundo tempo. É você. É você. Você sabe o seu o seu tá na reta, né? Ô, Jesus. É Jesus, abre o olho. Então, e é isso. E agora eu passo para vocês, porque o Flamengo foi malvadão, tá muito interessado no Brasileirão e na Libertadores. Tem a vantagem na Liberta e no Brasileirão
lidera e ainda tem um jogo a menos contra o Sport, Cicinha. Renata, infelizmente para você não tem como, né, optar pelo Corinthians, então tem que ser o Flamengo, né? Até porque o Corinthians está fora disso daí. Talvez sua alegria seria outra. Aí. Mas assim, são jogos difíceis e falando como ex-atleta, você tendo um jogo decisivo de Libertadores contra essa mesma equipe do Flamengo, é difícil você concentrar. Então, digamos que é até normal esse resultado. Lógico que o Inter não apareceu em campo. Não, 3-1 porque você encontra do outro lado uma equipe com muita qualidade contra o Flamengo. O Flamengo se dá o luxo de tirar o Pedro, colocar o Plata. O Flamengo tem grandes jogadores o Arrascaeta voltou pro time, né? Exatamente. Então, assim, e o Inter, ele tem 11 jogadores extremamente competitivos que pode jogar de igual para igual com o Flamengo e não é passando pano, não. É algo que pode acontecer, porque é difícil você se dedicar num jogo que antecede um jogo decisivo que é a prioridade do Internacional. O Roger tem deixado claro isso. Por que você está se enrolando para explicar? Não, eu estou explicando o que é explicável, não inexplicável como aconteceu com o Corinthians. Então, o que é do Inter é explicável porque a guerra do Inter é quarta-feira. Então, essa é a concentração do Inter. Então, é até normal esse resultado pela qualidade do Flamengo. O Inter tem que concentrar realmente no divisor de água que vai ser quarta-feira. Agora, se perder quarta-feira, aí tem maca, aí tem polêmica, aí tem tumulto, tem tudo. Só que tem um detalhe. Você, com 20 minutos de jogo, já ter 2-0 nas costas. 2 gols do Pedro, que não fazia mais gol nenhum desde o jogo do Fluminense. E aí o Pedro foi reabilitado. O Flamengo, que vai levar a sério a Libertadores e já levou a sério, levou o Brasileirão a sério. Ah, mas tem um elenco melhor, eu concordo. Ele pode poupar mais que o Inter, que a qualidade não se perde tanto. Agora, um 3-1 diante do torcedor que foi lá passar frio, se decepcionar e que, de repente, na quarta-feira pode ficar pior ainda. Que isso? Estão brincando, já foram eliminados na Copa do Brasil, já perderam a vaga para o Fluminense. Aí no Brasileirão, péssima campanha, irregular. Ai, mas é tudo na Libertadores. Beleza, tudo na Libertadores, vamos ver. É isso, se for tudo na Libertadores, eu até proponho. Que isso? Rapaz, agora o bicho... Eita! Bandeira branca? Uma bandeira branca até quarta-feira, Roger Machado. Até quarta-feira. Se o seu discurso é honesto, verdadeiro e o trabalho é bem feito, a gente vai saber na quarta-feira. Porque aí, gostou? Porque aí é superação, é concentração, é parar de errar, é ter todo mundo na mesma página. Mas a gente, a partir de amanhã, já vai voltar aos treinamentos, focado nesse jogo de quarta-feira, que é muito importante, para que a gente possa fazer um grande jogo, um grande resultado aqui, buscar nossa classificação. Nos dá uma confiança para esse jogo de quarta-feira, mas o jogo de quarta-feira é outra história. A partir de amanhã nós começaremos a falar do jogo de quarta-feira, vai estar outro ambiente no estádio, vai estar outro ambiente no gramado, é outra bola, muda absolutamente tudo e nós vamos ter que fazer um jogo, como repito outra vez, praticamente perfeito para poder vencer aqui dentro. Obviamente a vitória dá moral, dá confiança para o segmento da temporada, que consequentemente é um jogo da Libertadores de decisivo. Mas como eu disse, como foi falado pelos companheiros, é importante ressaltar aquilo que aconteceu hoje, até porque eu tenho certeza que... Todo mundo só pensa na quarta-feira, hein? Principalmente, claro, o Internacional já não tinha mais chances, no Everton, no Campeonato Brasileiro. E se o Felipe Luiz falou que é o jogo mais importante da temporada para ele, imagine então para o Colorado, hein, Berton? Pois é, Bruno. Abraço para ti, para todo mundo. E para o Flamengo, vamos lá. O Flamengo disputa o título do Campeonato Brasileiro, né? Então, claro que o torcedor do Flamengo não quer, o Flamengo nem pensa nisso, quer também a Libertadores, mas se algo acontecer para o Flamengo de ruim, o Flamengo for eliminado da Libertadores, o time segue no Campeonato Brasileiro. Para o Internacional, olha, o ano praticamente termina. Termina agora em agosto, porque o Inter não disputa mais título do Campeonato Brasileiro, já caiu na Copa do Brasil. Possibilidade de título só a Libertadores, e ainda muito difícil, que tem que reverter esse resultado contra o Flamengo e jogar muito mais do que vem jogando. O Roger falou do resultado em casa, né? Esse resultado de 3-1 pro Flamengo, claro, foi o time reserva,
Mas o Inter, nos últimos 4 jogos aqui no Beira-Rio, empatou com o Vasco, perdeu para o Fluminense, perdeu para o São Paulo e agora perdeu para o Flamengo. Então são 4 jogos sem vitória aqui no estádio Beira-Rio. Nesse meio tempo o Inter só venceu o Red Bull Bragantino e foi fora de casa. Então tá devendo muito o time do Internacional. O que o Inter se apega nesse momento? Claro, o resultado é mínimo, né, de 1-0 só. Vai ter o seu ambiente todo aqui no estádio Beira-Rio, o torcedor vem garantindo já lugar, a casa vai estar cheia, vai ter ruas de fogo lá fora. Agora, teve sim protestos de torcedores do Internacional. Ainda ontem, integrantes de uma organizada do Inter estiveram no estacionamento para cobrar alguns jogadores do Internacional que passaram por ali. Hoje, esses integrantes da camisa 12, né, da torcida organizada internacional. Hoje, a Popular, que é talvez hoje a principal torcida do Inter, a Guarda Popular, emitiu uma nota, dizendo, olha, nós vamos estar apoiando o time incondicionalmente nesse jogo de quarta-feira, mas não confundam apoio com algo passivo. A gente vai, se na quinta-feira não tiver a classificação, algumas pessoas têm que pegar a mala e ir embora. Essa foi a nota da torcida do Internacional, mas garantindo que durante o jogo vai apoiar o time do Internacional. Então, o ambiente que o Inter criou. E eu conversava isso com o Jailson, né, ontem ainda dentro da programação, porque na quarta-feira, após a partida contra o Flamengo, o torcedor do Inter até saiu satisfeito do Rio de Janeiro. Mas o jogo aqui no estádio Beira-Rio realmente, mesmo com o time reserva, deixou muito a desejar. Bom, o Inter vai ter os jogadores de volta, descansados, até o Rocher descansou nessa partida contra o Flamengo, o Alan Patrick era o principal deles que precisava de um descanso, e o Inter está tentando resgatar o Carboneiro, que vem de uma lesão muscular. Só para você ter uma ideia, Bruno, o Carboneiro vem fazendo tratamento de fisioterapia no clube de manhã e de tarde, e à noite ele faz com o seu fisioterapeuta particular, para poder ter condições para o Roger, quem sabe colocar ele como alternativa para esse jogo contra a equipe do Flamengo. Então a mobilização do Inter é total para essa partida, apostando tudo, inclusive na partida de ontem a gente pôde ver onde o Inter realmente apostou tudo nessa Libertadores, porque eu repito, se perder, bom, acabou o ano para o Internacional, as pretensões do Campeonato Brasileiro são muito pequenas e o Inter vai ter que pensar já em 2026. Já aconteceu, né, em temporadas anteriores, anterior mesmo, né, do ano acabar assim muito rápido, e não é claro o que o Colorado espera. Obrigado, viu, Berton? Vamos para o Flamengo agora. O Pedro Henrique Torre está conosco, porque o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, 4 de vantagem sobre o Palmeiras, o Cruzeiro joga hoje. No Brasileirão, tudo bem, e com vantagem também na Libertadores, e ainda elenco descansado, Pedro. Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um abraço para todo mundo que está por aí, Jailson, Donk, enfim, quem acompanha a gente nesse Sport Center. Pois é, deu muito certo esse planejamento do Felipe Luiz, né, para essa partida contra o Internacional, porque ele conseguiu abrir logo vantagem mesmo no confronto ali de ontem, 2-0 muito rapidamente, 11 minutos, 2 gols do Pedro. E aí depois ele conseguiu até descansar um pouco o time, entre aspas, digamos assim, tirou alguns jogadores, o Jorginho, por exemplo, o próprio Pedro saiu também, então será que ele vai jogar na quarta-feira? Fica essa questão. Então ele conseguiu tirar um pouco aos jogadores, assim, não ter que acelerar, não ser um jogo tão pegado assim, ficou mais confortável para o Flamengo. Como você bem destacou, 43 pontos no Campeonato Brasileiro, um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, mas o Palmeiras também tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, aquela confusão toda, mas o Flamengo vai bem no Campeonato Brasileiro. A questão agora é a Libertadores, tem a vantagem de 1-0 para essa partida, pode até empatar, mas o Flamengo, como a gente sempre dizia, agora é mais pé embaixo mesmo nas duas competições, tem muito o que negociar depois de ser eliminado pela Copa do Brasil. Delegação está no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, não voltou para o Rio de Janeiro, não tinha muito sentido, né? Voltar hoje para voltar amanhã novamente para Porto Alegre, fica por lá. Treinamento no CT do Grêmio hoje à tarde, também amanhã à tarde, aí o Felipe vai definir qual vai ser a sua equipe, se ele vai mudar um pouco de estratégia em relação à pressão enorme que ele fez no primeiro jogo. Para finalizar e te devolver, Bruno, o Flamengo acertou um novo patrocínio master, em torno de 270 milhões a Betano, né, uma casa de apostas. Então amanhã vai ter uma votação e atrás, Conselho Deliberativo do Flamengo, à noite uma reunião extraordinária para ter essa aprovação. O Flamengo agora ganhando mais cotas para patrocinador master do que para as cotas de TV, na verdade, para o Campeonato Brasileiro, algo bem inimaginável há algum tempo atrás. Bruno? Isso é impressionante, hein?
200... Quem é que vai votar contra um negócio desse? Bom, é claro que tem vários pontos ali a serem, né, discutidos, claro, né? Não é qualquer documento que você vai assinar. Obrigado, viu, Pedro? Mas é um valor altíssimo, dividido entre o elenco principal, o feminino e os esportes olímpicos, né? Eu acho que isso o Flamengo é um dos grandes clubes também formadores, né, de atletas olímpicos, e isso é importante também. Bom, no Campeonato Brasileiro, tudo certo com o rubro-negro, impressionante como, acima de tudo, a defesa segue sendo muito sólida, Donk. Exato, é um time muito estável, né? É um time com toda a característica para lutar, para ser campeão brasileiro, e vem demonstrando isso, né? O Palmeiras vem numa sequência de resultados, só que o Flamengo não tropeça. O time tem sido muito consistente. E esse jogo é muito simbólico no sentido da profundidade do elenco, né? O quanto que esse time pode mudar uma peça ou outra, e consegue manter o nível, porque justamente se colocou nesse cenário. E aí é o que aumenta a pressão na Libertadores, porque, lógico, o Flamengo vai ser candidato ao título brasileiro sem dúvida nenhuma, mas uma eventual queda, isso traria muito barulho, assim como aqui no caso do Palmeiras, a situação já está encaminhada. Eu cito os dois exemplos porque eu acho que eles, pelo sucesso, pelo domínio que eles exerceram no futebol brasileiro, qualquer título que eles deixam de disputar, isso já causa um barulho, mas é algo que impressiona. Mas dentro de campo, acho que foi uma atuação, assim, irretocável. O Inter não tem a mesma profundidade, fez o certo, a meu ver, ainda que pelo desenrolar do jogo até poderia assim, caminhar para uma derrota pesada, mas pensando que o grande foco está na Libertadores, tomou a decisão correta e o Flamengo venceu. Você vai falar dos dois gols do Pedro, perdão. Mas tem muitas coisas positivas. Acho que volta do Danilo, volta do De La Cruz ganhando minuto. O entendimento do Saúl com o Jorginho, né? O Saúl jogando como segundo volante, acho que funcionou muito bem. Então acho que teve muitas coisas positivas, além da atuação que foi determinante. Pedro, grande nome, mas a gente tem que falar também do Arrascaeta, né? Com 2 assistências também. O passe pro Varela da assistência, ele e o Pedro foram os grandes nomes da partida. A gente não fala mais nem só da ausência do Gerson, mas nem a do Eric, continua no elenco, exato, né? E que era uma figura de equilíbrio do time, e parece que o Flamengo já acertou um meio campo sem essas figuras. Então o Felipe Luiz estava insistindo com o Saúl de meia direita. A gente falava aqui algumas vezes que, pelo menos no meu entendimento, o Saúl era segundo volante. Justamente a função que ele fez ontem. Ele de meia direita, para mim, ele demora um pouco para trazer para dentro, porque ele naturalmente é canhoto. Não tem a mesma velocidade, não tem a mesma composição física do Gerson. E ontem foi coisa linda, assim, em relação ao meio-campo. Só não tá mais comigo, né? Que a gente fala, só 2 toques na bola. Era Saúl, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro. Isso que era o time. Ele poupou o Bruno Henrique, aí o Alan e o Everton Araújo naturalmente reservas, o Alexandre também foi poupado e o Emerson Royal que se machucou. Mas assim, o Internacional, ele tentava subir um pouquinho as linhas de marcação para pressionar o meio-campo do Flamengo, eram só 2 toques na bola. Rapidinho já tirava da pressão, conseguia inverter o jogo. Inclusive o Dom que falou muito bem, Jorginho e Arrascaeta ontem, as formas de início das jogadas foram viradas de jogo. O Jorginho vira uma bola no Arrascaeta também, que pega a defesa do Inter toda de um lado, e também quando o Arrascaeta vira no Varela e o Varela ajeita para o Pedro. Então, além do contra-ataque que foi de manual, no segundo gol do Pedro, as inversões de jogo estavam funcionando muito bem e estavam acabando com a defesa do Internacional. Para quarta-feira é tudo diferente mesmo, como falou o Felipe Luiz? O que vocês acham? Até a bola, não é, Gerson? Essa parte me chamou a atenção, até a bola. Até a bola é outra. Até a bola é outra, mas assim, não vejo... A minha impressão é de que o Roger Machado ele não tem outra opção. Ele precisa fazer com que o time embrulhe, né? Vá pra cima do Flamengo desde o 0-0-0. Saiu, o juiz apitou e tem que para ganhar o ambiente. Senão o Inter e o Roger vai perder. Ele vai perder o ambiente do Beira-Rio lotado. A opção dele é botar o time todo pra cima. Por isso que eu acho que o Flamengo vai ter mais espaço. Coisa que o Flamengo não teve no primeiro tempo do Maracanã. Então tem que ver também como o Roger vai ter esse cuidado. Se proteger de contra-ataque, que a gente já viu ontem como é que é o contra-ataque do Flamengo. Até na entrevista do Felipe, né, ele foi questionado, até imaginei que o Felipe fugiria da resposta. E ele falou que imagina que o Inter jogue assim, né, porque precisa jogar assim, acima de tudo, precisa do resultado. E o ambiente também vai favorecer e praticamente exigir isso, né, Dom? E aí é uma história diferente e assim... Até pensando no efeito que o jogo de ontem poderia
ter causado, eu acho que só seria se fosse uma goleada histórica. Se fosse o Vasco e Santos, por exemplo. Sim. Aí eu acho que teria um Aí o impacto. barulho, né? Aí o barulho é mesmo com o time reserva, mas acho que o torcedor colorado entendeu que a conversa era ali pra quarta-feira. 3-0 ali depois, né? Antes do último gol no final. Mais ou menos. Não, então, a forma como o jogo termina com 3-1 Vamos e tudo apoiar, mas mais... também pera lá, né? Não, mas eu acho que pra ter um impacto pra volta, acho que teria que ser Se diz consequência do Roger não estar no banco na volta. Não sei se é esse ponto, mas assim, de impactar na confiança do time na hora de entendi. entrar na partida. Acho que o 3-1 ainda acaba dentro do aceitável por parte do torcedor. Agora temos a Roberta Barroso com o Botafogo, hein? Porque olha só, a rodada de ontem, se antes eu pelo menos, o Gelson, não descartava. Fala galera, estamos de volta. Arthur foi oferecido ao Flamengo, mas aquele Arthur mesmo que, deixa eu ver se eu consigo botar a foto dele aqui, que tem passagem pela seleção brasileira. Ele aí. Agora, vamos ver aqui essa informação aqui, né? O site aqui, site em inglês, acho que é traduzir aqui, mas tá meio estranho aqui as palavras. Acho que é em Portugal, não, é Portugal. E realmente, né, foi oferecido, mas o Flamengo dispensou. O Flamengo não tem interesse, né? Ele também foi oferecido também, né, ao Grêmio, e está mais perto de voltar para o Grêmio, né? O Flamengo não ia querer porque o Flamengo nunca quis contratar Arthur, de acordo com a informação do jornalista Vene Casagrande em seu canal no YouTube. Arthur foi oferecido ao Flamengo, assim a diretoria do Rubro Negro perguntou valores da movimentação, né, corriqueira nos bastidores. Em contrapartida, não procede a informação em que o Flamengo buscou a contratação do volante, né, completou Vene Casagrande com a camisa da Juventus. O atleta disputou 63 partidas com gol e uma assistência anotada. Muito baixo o número dele, muito abaixo. O que está ganhando força aí, né, é o Brazão, né? O Brazão. Entretanto, o goleiro demonstra o desejo de continuar na equipe paulista, né? O desejo dele é ir para a Europa, né? Jogar na Europa, mas os caras lá no Santos, lá ontem o Santos tomou, né? Tomou uma sacola de 6 aí do Vasco, né? E do que jogar no Flamengo, que vai ser um dos maiores clubes da América Latina, né? Mas é complicado, né, pessoal? Se ele quer ficar lá, paciência, né? E o Flamengo ainda quer Beltrán, pessoal. O Flamengo está aí, né, no mercado. Deixa você ver aqui, né, mensagem aqui, o site O Dia, né? O Flamengo ainda quer um atacante, né? E não esconde a vontade de contar com o Lucas Beltrán para reforçar seu elenco. Entretanto, o atacante argentino já reforçou por diversas vezes que não deseja atuar, né, no Brasil. E não lhe agrada também atuar pelo Spartak, né? Buscou lá. Sem espaço na Fiorentina, Beltrán já percebeu que não conseguirá jogar com Stefano Pioli, né? E atualizou seu staff para iniciar conversas com representantes do River Plate, né? Para ser o retorno. Infelizmente, em janeiro a equipe argentina tentou empréstimo do jogador sem sucesso, mas como o jogador nem do banco saiu nos últimos 2 amistosos e com vontade do atleta, né? O River Plate tem motivo de sobra para ficar mais otimista, né? Agora, assim, cara, eu não entendo esses caras, todo respeito. O cara deixar de jogar no Flamengo, pode jogar no River Plate e ficar no Santos. Um quer ficar lá no Santos e outro quer ficar no River Plate. Pelo amor de Deus. O Flamengo não tem que ir atrás mais desse Beltrán. Ele não quer vir, ele fica onde ele está e acabou. Vida que segue. Tem jogadores melhores que o Beltrán. E o Flamengo vai achar. O Flamengo tem muita grana, não precisa ficar atrás de um jogador. Porque faz característica, meu amigo, ele não quer jogar, não. Ele não quer jogar, deixa ele jogar onde ele quiser. Beleza? Por hoje é só. Tamo junto. Se cuide e fique com Deus.